Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 3. Se vocês encontraram, peço para que fiquem de pé. Diz assim a palavra do Senhor: No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estás vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, serei açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações, pois quando vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Veja, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, contra os seus pais, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Oremos. Senhor, esse é um texto que, se eu tivesse que escolher para pregar, Senhor, esse é um texto que, se nós não estivéssemos estudando passagem por passagem, eu não sei se teria ousadia de pregar um texto como esse, Senhor. Um texto que fala sobre o futuro, que fala sobre o fim dos tempos, Senhor. Eu acho que é um tipo de discurso, Deus, que não traz arrebatamentos, grandes emoções, não traz talvez grande otimismo nas massas, Senhor, porque ninguém quer ouvir dizer que será odiado, que será perseguido, que será preso ou que será traído, Senhor. Mas por favor, Jesus, com o mesmo Espírito que o Senhor disse aquele dia essas palavras para os discípulos, eu peço que o Senhor repita nessa noite, Senhor, para os teus filhos aqui, ó Deus, para que nós possamos estar atentos com aquilo que ia acontecer com Jerusalém, com aquilo que irá acontecer no final dos tempos e com aquilo que vai ser o sinal da tua vinda. Por favor, nos ajuda, Jesus, nos ajuda, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Eu não escolheria esse texto para pregar assim, porque hoje em dia a moda
moda nas igrejas é pregar mensagens assim motivacionais, para que você saia muito feliz para o domingo, para a segunda-feira. Aí você vai na segunda-feira trabalhar como um leão, né? Eu vou arrebentar, e agora minha família vai ser uma bênção, e tudo vai dar certo na minha vida. Então, a maior parte das mensagens hoje são bem motivacionais. E a maior parte das mensagens que se prega hoje, isso é só uma constatação de um fato. Você mesmo pode acompanhar nos rádios, na televisão, ir em outras igrejas, mas volta, não fica lá, né? Pois bem, e você vai verificar que não se prega versículo a versículo da Bíblia. E são raríssimas as igrejas em que se prega continuadamente o texto também, de modo que obriga a gente a enfrentar aqueles textos que para a gente são mais difíceis de pregar. Então, um texto como esse que eu li aqui, eu em 20 anos de evangelho, eu nunca vi ninguém pregar. Talvez algum irmão aqui já tenha ouvido. Alguém aqui já ouviu, já viu em alguma igreja alguém pregar o capítulo 13 inteiro de Marcos? Estou falando com irmãos aqui que estão há 10, 15, 20 anos na igreja, e eu nunca vi, mesmo nas igrejas boas, né? Mesmo igrejas boas, né? Pressupõe-se que há algumas que não são, mas mesmo muitas não pregam dessa forma. E aí o pastor ele só fica escolhendo os textos favoritos dele, ou então alguma coisa que ele entende que a igreja precisa ouvir, ou então ele pega um texto e usa como pretexto para dar uma indireta para algum irmão que está sentado, uma coisa que é muito feio isso, não pode fazer. Se for para dar, tem que dar logo direto mesmo, já dá nome, endereço, pronto, né? Mas falar indiretamente é muito feio, né? Pois bem, então esse é um texto muito difícil, mas vamos enfrentá-lo aí, porque esse texto, o paralelo dele é Mateus 24:3. Disse que os discípulos perguntaram: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal é o do final dos tempos? Então Jesus ele vai falar aqui o que ia acontecer com Jerusalém, o sinal que mostrava que ele estava voltando, e quais seriam os sinais do fim do mundo, do final dos tempos. É isso que nós vamos tentar estudar aqui. Eu peguei esse sermão de Jesus e nós vamos dividir em 2 ou 3 domingos, porque é difícil pregar ele inteiro, senão nós vamos ter que ficar aqui muito tempo, né? E amanhã é segunda-feira, eu não quero cansar os irmãos. Então nós vamos devagar aqui tentar entender um pouco esse texto. Vamos lá, veja no versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André, os pescadores, lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Jesus, lembra, ele tinha acabado de falar do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. E agora ele vai introduzir um pouco do que vai acontecer, um pouquinho do que vai acontecer com Jerusalém, os sinais da volta dele e o final dos tempos também. Então são textos aqui que a gente não pode perder. O primeiro sinal da vinda dele, ou dessas coisas que ele está anunciando, não da vinda dele, mas do início, está no versículo 6, né? Vamos ler, vamos prestar bastante atenção nesse texto. Muitos virão em meu nome, virão no nome dele dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Vamos repetir juntos? E enganarão a muitos. Então muitos virão em nome dele, dizendo que é ele, ou que fala em nome dele, e vão enganar muitas pessoas, como de fato aconteceu naquele tempo e como de fato tem acontecido no decorrer dos séculos. Hoje,
Hoje, nesse momento, existem muitos falsos messias. Eu até compartilhei no grupo alguns vídeos, não sei se alguém viu, de alguns homens que se autoproclamam messias, se autoproclamam Cristos, se autoproclamam reencarnação de Buda, Jesus e toda a turma, né? O cara reencarnou todo mundo aí. E atrai milhares de pessoas. Dá uma olhada depois no vídeo que eu compartilhei lá, mas um deles é de um cara chamado Vissarion, que ele se diz a reencarnação do próprio Jesus. E hoje ele tem uma comunidade na Rússia, a comunidade se chama Igreja do Último Testamento, com mais de 10 mil membros. Lá na Rússia, eles vivem assim afastados, eles dividem as coisas entre si, e é uma coisa muito atraente. Esses movimentos, eles são muito atraentes, irmãos. Eles não são assim, as pessoas ficam meio que hipnotizadas naquele negócio, é uma coisa muito boa mesmo. Mas existe todo um sistema autocrático de domínio, lavagem cerebral, controle sobre a vida das pessoas também, e ele dizendo ser Jesus. Tem um cara na Austrália chamado Alan Miller, de 53 anos, ele criou um movimento chamado Movimento da Verdade Divina, e a sua esposa, Mary Lucy, se considera a encarnação da própria Maria Madalena. E ela diz que naquele tempo Jesus e Maria Madalena tiveram muitos filhinhos, e já mais de 20 mil pessoas já ouviram os ensinamentos dessas pessoas. Alguns aqui já devem ter ouvido falar do Reverendo Moon. Quem aqui já ouviu falar do Reverendo Moon da Igreja da Unificação? Há alguns anos atrás ele fez uma reunião, foi um monte de pastor lá. Se você procurar na internet, você vai ver pastor que está vivo aí, liderando igrejas bem numerosas. Enfim, ele fundou a Igreja da Unificação, e ele também se considerava uma espécie de Messias. A gente falou aqui do Reverendo Jim Jones, que criou um movimento chamado Templo de Todos os Povos, uma igreja interracial na década de 60. Era difícil ter isso nos Estados Unidos, com muitas obras sociais, uma igreja maravilhosa. E aí ele fundou uma cidade na Guiana chamada Jonestown, cidade do Jones, e conseguiu aí fazer com que centenas de pessoas cometessem suicídio. Foram um total de quase 1000 pessoas. Quem não se matou, eles mataram para se suicidar junto com eles. Então, são movimentos destruidores. E claro, o Brasil não pode ficar atrás. Nós temos o nosso Henrique Cristo, né? Henrique Cristo também se diz aí. Ele deu uma entrevista falando a respeito desses outros caras que se proclamam Jesus. Ele disse: não, eles não podem competir comigo, eu que sou Jesus. Quem conhece minha história sabe que Jesus sou eu. Enfim, mais um, essa é, enfim, só comédia mesmo, né? Então, existem muitos movimentos e muitas pessoas, assim, eu só dei alguns aqui, mas já existiram mais de centenas. E nos últimos, talvez nos últimos tempos, quando a gente for ver o final desse sermão, Jesus diz que vão surgir alguns que vão fazer sinais espetaculares e que vão enganar muitas pessoas e levar muitos discípulos após si. Então nós temos que ficar atentos. Aí ele continua, então: o primeiro sinal são falsos messias. O segundo sinal está no versículo 7 e 8. Ele diz assim: quando porém ouvires falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas não é o fim. Veja, não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Não é o fim ainda, são o princípio das dores. Então, às vezes acontece alguma tragédia, o pregador já começa a falar: tá vendo, Jesus está voltando, olha a guerra, e o terremoto, nossa, morreu Ayrton Senna, Jesus está... e não é nada disso. Que está dizendo que são o princípio das dores. Então, aqui ele fala, Lucas, ele acrescenta mais um sinal no texto paralelo. Ele fala também de pestilências.
Então, aqui são 4 sinais: guerras, terremotos, fomes e pestilências. Jesus, ele disse isso há 2000 anos. Quando ele disse isso, o Império Romano já estava há 40 anos sem guerra. Então era um momento de relativa paz. Irmãos, se a gente pegar esses 2000 anos para cá, no momento, para vocês terem uma ideia, eu anotei as guerras ou os desentendimentos que estão acontecendo no momento do século XX para cá. Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, a Índia contra o Paquistão, guerra civil na Síria, de onde surgiu lá o Estado Islâmico, na tentativa de tirar o Bashar al-Assad com a Primavera dos Povos. Milhares de pessoas morreram, por isso que teve essa onda de refugiados para a Europa, para os Estados Unidos, para todos os lugares do mundo, inclusive aonde a nossa irmã Raquel Elana fica atendendo os refugiados. O Iêmen sendo bombardeado nesse momento, talvez, pela Arábia Saudita, numa das maiores crises humanitárias que o mundo tem vivido, crianças com fome, padecendo, sendo bombardeadas pela Arábia Saudita com armas compradas dos Estados Unidos. Sudão do Sul, uma guerra civil sangrenta. No Iraque, depois que tiraram Saddam Hussein, aquilo ali nunca mais teve paz. Não que Saddam Hussein fosse, enfim, um anjo, mas a gente viu também, os mais velhos lembram da guerra do Irã contra o Iraque, também, que matou muitas pessoas. Guerra civil no Afeganistão, os Estados Unidos invadiu, saiu aquilo também. Hoje não tem nenhuma igreja, não tem nenhum cristão no Afeganistão que se saiba. Guerra na Líbia, depois que mataram o Gaddafi, também aquilo virou, tudo isso você pode pesquisar na internet, uma guerra civil pelo poder ali. A Líbia tinha muitos cristãos ali, hoje eles tiveram tudo que migrar, sair de lá. Rússia e Ucrânia brigando por territórios, Turquia contra os curdos. Na Somália, o grupo Al-Shabaab, aquele que explodiu uma universidade que matou quase 400 estudantes, a maioria cristãos, também briga pela guerra civil ali. Na Nigéria, o Boko Haram tenta tomar o poder e impor o islamismo radical. E eu não preciso falar da Segunda Guerra Mundial, no ano passado, em que foram mortos 20 milhões de pessoas. Então, só ficamos do século XX para cá, hein? Guerras e rumores de guerras. Então, o humano ainda não logrou êxito, né? Desde a época de Jesus, a conseguir construir a paz. Terremotos, ele fala de terremotos. Peguei 5 aqui. Teve um terremoto no Nepal, em abril de 2015, morreram 9 mil pessoas. No Japão, em março de 2011, morreram 19 mil pessoas. No Haiti, em janeiro de 2010, morreram 200 mil pessoas. Até que quando começou a vir bastante imigrante, né, do Haiti, mesmo para o Brasil. Na China, em maio de 2008, 90 mil mortos. Na Indonésia, lembra quando teve aquele tsunami? Em 2004, 200 mil pessoas morreram. E ainda não é o fim, é o princípio das dores. E ele continua falando aqui dos sinais. Fomes, né, quando acontecem guerras e essas situações todas, a fome se espalha, né, por todas essas regiões. Mesmo no Brasil nós temos situações de carência, países africanos, asiáticos também, pestilências, o tempo todo surge algum tipo de enfermidade que vem e ceifa a vida de centenas de milhares de pessoas, a peste bubônica, a AIDS, o ebola, o câncer, enfim, todos sinais que Jesus disse e indica que essas coisas são os princípios das dores e dói bastante mesmo, né? A humanidade sofre, isso acontece com todas as pessoas, mesmo com os nossos irmãos que vivem próximos dessas regiões, eles sofrem muito por conta dessas guerras e de todas essas tragédias naturais. Aí ele continua dizendo lá no versículo 9, outro sinal: estais de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhe servir de testemunho. Perseguição aos cristãos. Como perseguiram todos os apóstolos, foram mortos de forma violenta, com exceção de João, que foi exilado, e o apóstolo Paulo. Se você pega o livro de Atos,
Ele compareceu várias vezes em frente de governadores, de autoridades, o próprio Jesus, para dar testemunho da fé dele também. E se você estuda a história da igreja, você vai ver que isso vai se repetindo com o passar do tempo, com pessoas, com cristãos sendo presos e sendo levados à presença de governadores para dar testemunho. Eles eram levados para a sinagoga para serem chicoteados. O juiz, ele dava uma sentença, vinha uma pessoa com um chicote para bater, o outro ficava contando até dar 39. Eles evitavam dar 40 para não passar, então só davam 39 chicotadas porque era o máximo que a lei permitia. E Paulo disse que sofreu isso por 5 oportunidades, sofreu esse tipo de condenação. Eu também compartilhei no grupo testemunhos de algumas pessoas que deixaram o Islã, e eles contam como foi no país deles. A própria família tenta matar às vezes, a própria família bate, a própria família persegue, a própria família afasta essa pessoa da convivência quando percebe que ela não irá voltar. E coloquei também um testemunho lá naquele grupo de uma pessoa da Casa Real de Marrocos que se converteu ao cristianismo, estudando sozinho a Bíblia, e mesmo sendo da família real, ele teve que fugir, porque se ele voltar para lá, ele será morto. E o Marrocos é considerado um país islâmico moderado, um país islâmico moderado. Então está tudo lá para vocês verem e assistirem, para a gente não ter que ficar passando aqui no telão, tomando muito tempo dos irmãos também. Mas em meio à perseguição, lá no versículo 11, há uma promessa que diz assim: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. É a única hora que Jesus fala: não precisa preparar o sermão não, que o Espírito Santo vai te ajudar, assim, sem você ensaiar, na hora que você estiver diante do juiz para dar testemunho da sua fé, diante de uma autoridade, como aconteceu com Paulo, como foi o testemunho do pastor Andrew, quando ele estava preso na Turquia. Quem acompanhou as mensagens que a Marta compartilhou no grupo também, viu que ele fez suas próprias defesas, muitas vezes falando que ele estava lá somente para testemunhar da fé, porque ele estava preso como espião, como agente infiltrado do governo dos Estados Unidos, e ele só estava lá para pregar o Evangelho. Graças a Deus ele foi liberto, hoje ele está de volta para sua família. Mas é o Espírito Santo que dá esse poder para o discípulo testemunhar a respeito de Cristo quando ele estiver diante do seu algoz. Para a gente aqui é quase parece que é como se fosse assim, uma utopia, né? Porque nós temos liberdade, muitas vezes não damos tanto valor para essa liberdade. O Wellington falou que vocês sentam de costas para fora, e nós temos uma relativa confiança que ninguém vai entrar aqui com uma metralhadora nos prendendo nesse momento, porque nós estamos pregando o Evangelho aqui. Mas essa é a realidade de boa parte dos países do mundo. Depois você vai na internet, dá uma olhada no ranking de países que mais perseguem os cristãos, você vai ver que no topo está a Coreia do Norte e outros países dos quais deixar de seguir ou a visão do Estado ou a religião oficial implica em pena de morte e crime de apostasia. Então a Coreia geralmente são países comunistas ou países islâmicos, teocracias islâmicas, que eles não permitem que um membro da família se torne cristão, que senão eles vão lá e realmente passam por um processo de condenação, porque é o crime de apostasia, e boa parte dos países vivem de acordo com esse parâmetro. O Islã hoje chega próximo da casa de 2 bilhões de pessoas. E aí, eu te convido a ler o versículo 10, que eu pulei, mas agora eu volto para ele, quando Jesus diz assim: é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Primeiro o quê? A maior parte dos teólogos interpreta antes dele voltar. É necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. O que são nações? Nações não são países. O sistema jurídico que a gente vê hoje, por exemplo, o Brasil, ele é um único país,
mas dentro do Brasil tem várias nações, de outros grupos indígenas, por exemplo, que nunca ouviram falar do Evangelho, na África, na Ásia, e Jesus disse aqui que provavelmente antes dele voltar, o Evangelho terá que ser pregado em todas as nações, para todos os povos. Por isso que a igreja envia missionários. E as pesquisas atuais mostram que tem crescido o nascimento de pessoas que não ouviram o Evangelho do Senhor. Então ao invés de diminuir com o tempo, o número de pessoas alcançadas está aumentando, porque a igreja, com o passar do tempo, vai deixando de fazer missão e enviar missionário. Se você pegar um raio aqui de 100 km quadrados, você vai encontrar, sei lá, umas 2.000 igrejas. Se você ligar o rádio, você vai ouvir uns 500 programas de rádio. Se você ligar a TV, você vai ver uns 30 programas evangélicos. E tem países no mundo em que você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e não tem nenhum cristão. Então isso é um problema que deveria preocupar-nos, para que nós possamos enviar missionários para pregar o Evangelho para as outras nações também. Ao invés da gente ficar disputando aqui, com as outras, uma igreja fica disputando com a outra. Muito bem. Outro sinal, versículo 12. Um irmão entregará à morte outro irmão. Olha que coisa. E o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Então o filho vai matar o pai vai matar o filho. Tem um livro chamado O Preço a Pagar, que conta a história de um muçulmano iraniano que se converteu, e naquele vídeo que eu compartilhei com vocês também fala um pouco dessas histórias, que o próprio tio, o próprio membro da família, a própria mãe rejeita a filha porque se converteu ao Evangelho. A própria mãe, o próprio pai, ou às vezes o próprio filho conta para alguma autoridade que os pais têm uma Bíblia em casa. Na Coreia do Norte a gente ouve isso porque o sistema educacional é tão... O controle do Estado sobre a vida do teu filho é tão forte que ele é ensinado, se ele vê os pais fazendo uma oração, eles contam para o professor e o professor conta para a polícia, e a polícia vai e prende os pais. Então, são países totalitários, conforme a gente falou no dia do DIP aqui. Por isso que a importância de se fortalecer os laços de família na presença do Senhor. Isso é muito importante também. Então, toma cuidado, para ninguém levar a mente do seu jovem, do seu filho de assalto, nesse sentido. Quando nós vimos aqui o vídeo sobre a Coreia do Norte, se vocês se lembram, alguns testemunhavam no sentido de que a única pessoa de confiança era a esposa ou o marido. Você pode ver, aqui no texto não diz marido entregar a esposa, esposa entregar ao marido. Talvez aconteça, mas às vezes o nível de confiança, só uma pessoa pode saber a verdade, porque se o filho souber, ele entrega. Então, olha o tipo de situação que estará acontecendo como um sinal que indica o fim dos tempos, que indica a volta de Jesus. E já acontece em alguns lugares do mundo. E aí o pior de todos, o versículo 13: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Sereis odiados de todos. Então os cristãos serão odiados por todos por causa do nome de Jesus. O esforço da nossa vida é sempre ser popular, Todo mundo quer ficar bem com todo mundo, quer ser... Esse texto diz que nós seremos odiados por todos. Os cristãos serão odiados por todos. Na verdade, hoje, nós já temos muitas ideologias que, de uma forma assim, um pouco velada, já pregam uma certa forma de ódio ao pensamento cristão e evangélico. Nós temos secularismo, nós temos humanismo, nós temos liberalismo nos graus mais extremos,
nós temos o comunismo nos graus mais extremos, e quando algumas dessas ideologias elas tomam o poder, o ódio aos cristãos explode, meus irmãos. Então, não se engane, o mundo odeia o Evangelho. Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo, o mundo vos odeia. Porque se odiaram a mim, odiaram vocês também. Então, é porque a gente faz um esforço para ficar bem com as pessoas. Mas se a gente falasse fria e cruamente para o nosso próximo, para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, para o nosso familiar, aquilo que é a vontade de Jesus, você atrairá o ódio sobre ti. Se você, é como eu disse uma vez, se você faz ação social, todo mundo bate palma. Oh, que legal, vocês entregam comida, parabéns. Agora, se você olhar na cara de um traficante que droga queria, até o traficante aplaude a ação social, mas se você chegar na cara dele e falar: você está destruindo a vida das pessoas, ele te mata. O político, ele bate palma para a sua atividade social, que legal, um exemplo para a sociedade, mas se você olhar na cara dele e denunciar as falcatruas que ele faz, ele manda te matar, ele pode mandar te matar, como fizeram com Jesus, o colega de trabalho, porque as pessoas não suportam ouvir a verdade. Nós ficamos com raiva quando alguém fala a verdade para a gente. Quando alguém mostra que nós estamos errados, muitas vezes a gente fica com raiva. E esse mundo, ele não suporta a mensagem do Evangelho. O mundo não suporta você ouvir dizer que você tem que ser casto, que você vê uma imagem pornográfica no seu celular é pecado. E eu dizer, o mundo não gosta de ouvir que o seu filho, a sua filha é um fornicário, uma prostituta, porque não guarda a sua santificação. O mundo não gosta de ouvir isso daí. O mundo não gosta de ouvir que pelo fato de nós olharmos para uma mulher para cobiçar, Jesus nos chama de adúlteros. O mundo não gosta, que tem uma olhadinha. O mundo não gosta de ouvir isso daí. O mundo não gosta de ouvir você dizer na cara de um milionário, falar: cara, a sua riqueza é abominação diante do Senhor, porque é impossível servir a Deus e as riquezas. O mundo não gosta disso daí. O mundo não gosta porque você explora, porque o trabalhador não te resiste, porque você cobre juros abusivos. O mundo não suporta. O mundo não suportaria se a gente chegasse na cara de um juiz, de um desembargador, e falar: cara, você não tem vergonha na cara? Você ganhar 40, 45 mil reais, 50 mil, ter várias casas próprias, enquanto as nossas crianças em Guaianazes não conseguem nem pagar um curso de inglês que seja, ou uma assistência médica, nada. O mundo não suporta isso, gente. E no dia que nós começarmos a falar isso sem papo nas línguas, os caras vêm e matam a gente. Os caras vêm e acabam. Manda fechar essa igreja aqui, fecha tudo, vai e espalha. O mundo não suporta. E Jesus diz que chegará o momento em que seremos odiados de todos por causa do nome de Jesus. E aí ele dá uma última advertência aqui: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos ler juntos? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Perseverar de tudo isso aqui é difícil, né? É bem difícil. E eu não vou continuar, depois a gente vai continuar estudando isso que Jesus falou. Então, só lembrando os sinais que ele demonstrou aqui da sua vinda e dos finais dos tempos. Ele disse que viriam falsos messias, um engano religioso, guerra e rumor de guerra, terremoto, fome, pestilência. E é o princípio das dores. Perseguição, promessa de apoio divino na hora da perseguição, traição familiar e ódio universal. Esses são os sinais que aguardam
a volta de Cristo e especificamente para a igreja. Não se iluda, porque quando a igreja se tornar uma igreja realmente, verdadeiramente fiel, ela será perseguida. E hoje as pessoas já desistem sem perseguição, que diz aquele que perseverar até o fim. Quando a gente conversa com os irmãos, vocês se lembram quantas pessoas nós já batizamos nessa igreja? A quantidade maior de pessoas do que tem aqui hoje dentro desse salão, não é? Desde 5 anos para cá, desde o tempo da Manaim. Quantos estão, quantos continuam? Muito poucos, né? Muito poucos comparado. Quantos se desistiram? Já desistiram? Então, que aplicação você daria para essa mensagem, pastor? O próprio Jesus, ele dá algumas implicações. Volte para o versículo 5. O próprio Jesus, ele deu algumas advertências aqui. Ele diz no versículo 5: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Então, primeira advertência: não seja enganado. Não seja enganado. Não seja enganado pelas falsas promessas. Não seja enganado pelos falsos evangelhos. Não seja enganado pela mentira. Tudo o que eu digo aqui, confira na Bíblia para ver se está certo. Não acredite em um homem só porque ele é um cara que você gosta. Não acredite em mim. Vá à Escritura e faça da verdade da Escritura a sua verdade. E só acredite em mim se puder ser comparado com aquilo que Jesus disse. Não acredite em falsas promessas, em falsas religiões. Não acredite em explorações, irmãos. A Bíblia diz que eles fariam negócio de nós. Não acredite em falsos pregadores que dizem que as coisas são extremamente fáceis, que o mundo é cor-de-rosa. Não acredite nisso, meus irmãos. Não se permita enganar por falsos evangelhos. No versículo 9, Jesus dá uma segunda advertência: estais vós de sobreaviso. Significa o que? Vigia. Vigia, esteja de sobreaviso, porque o momento e a hora difícil pode acontecer na vida de qualquer um de nós. A perseguição, a traição pode acontecer a qualquer momento. Jesus, ele disse para nós ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Não sejamos tolos, não sejamos bobos, que nós possamos vigiar na presença do Senhor. Esteja de sobreaviso. E finalmente no versículo 13 nós lemos aqui: persevere. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Persevere. Ah, meu irmão, ouvi um testemunho hoje tão triste, conversando com o Paulinho, meus irmãos, um testemunho tão triste de uma mulher que abandonou o campo missionário com seu marido depois de 15 anos de trabalho, e abandonou o marido e para viver uma vida promíscua. Uma mulher que todos consideravam uma mulher séria de Deus. Poderia ter sido um homem. Quantas histórias a gente vê assim. Eu fiquei olhando para a Andréia e fiquei tentando imaginar assim, uma mulher séria de Deus, que todo mundo respeita, a palavra do ensinamento está nos seus lábios, e a mulher virou a cabeça e voltou a ter uma vida promíscua, abandonando o campo missionário, deixando o homem sozinho com os filhos. Porque isso pode acontecer com homens também, porque para o Evangelho não importa como você começa, importa como você termina. Não caia nessa ideia de que se você estiver vivendo uma vida em pecado, o papai vai te pegar no colinho e falar: meu filhinho, você pecou tanto, mas você é meu filhinho e está salvo aqui. Daqui vem, filhinho, vem. Porque uma coisa é você pecar um dia e você vai lá e se arrepende. Todos nós pecamos e erramos e tropeçamos e está tudo certo. Por isso que nós
temos que orar sempre o Pai Nosso, pedindo perdão, e o Senhor perdoa. Mas, pastor, eu peco toda hora, pastor, eu peco todo dia, eu peco até... Pô, você não se converteu, caramba. Porque a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Pastor, eu perco a minha paciência, eu xingo minha esposa, eu bato nela, eu xingo meu marido, eu grito, eu chuto o cachorro. Então você não se converteu ainda. Você só se convenceu do Evangelho. Pastor, eu me converti, mas eu não resisto. Quando aquele homem chega cheiroso, eu me entrego a ele, eu deito na cama com ele. Você não se converteu. Você não se converteu. Pastor, eu amo, mas eu não resisto àquela pessoa no meu trabalho, e eu fico ali paquerando, eu fico ali, se ela me dá uma oportunidade, eu vou para cima mesmo, porque eu sou homem. Então você não se converteu. Você não é filho, você é bode. É bode. Não se converteu ainda. Não é assim. Quem se converteu recebeu o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo recebeu a natureza de Cristo. Quem recebeu a natureza de Cristo recebe o fruto do Espírito Santo. Quem recebe o fruto do Espírito Santo vive em santidade. Não é assim? Agora eu vou ficar ali paquerando as irmãs, eu sou o pastor, eu vou ficar cobiçando de rabo de olho. Quando ela não perceber, eu vou passar a mão dela, eu vou dar entradinha, eu vou dar bola para a irmã que vem no comentário e fala: pastor, você é um homem de Deus, e aí eu vou conversar lá no particular com ela e não vou deixar minha esposa olhar meu celular. Que é isso? Que isso? Eu sou pecador, eu sei que você é, mas você é para brigar contra isso. É para brigar contra isso, não é para viver desse jeito. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, Deus é misericordioso, Deus é bom, Ele é justo, mas também é fogo consumidor e não se deixa escarnecer. E Ele diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o espírito do homem. Então, não se acomode na misericórdia de Deus, não. Porque pecar, sabendo que Jesus é misericordioso, é prostituir a graça. É prostituir a graça. Por isso que Jesus nos diz aqui: quem perseverar até o fim, esse será salvo. E qualquer irmã aqui, se um dia eu olhar de um jeito diferente, se um dia você perceber que eu te toquei de um jeito diferente, tu vem e denuncia. Fala: esse pastor é um canalha, tira ele daí, é um vagabundo esse pastor, tira, tá mal, tá doente, vai pro banco. Denuncia. Porque por falta de denúncia crescem esses impérios do mal. E muitas irmãs aqui sabem do que eu estou falando, porque viveram e conheceram os bastidores de uma vida eclesiástica mal vivida. Em nome de Jesus, que nós possamos perseverar até o fim, em nome de Jesus. 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 Quem deixa a sua casa, quem deixa uma vida de santidade, passou para o lado do inimigo, passou para o lado dos bodes, passou para o lado do mal, precisa de conversão novamente. E a palavra do Senhor está aí, as portas estão abertas. Continua, pela graça do Senhor, para todos aqueles que quiserem beber da fonte de água viva, em nome de Jesus. Que nós possamos perseverar na presença dEle, irmãos. Que nós possamos realmente trazer à mente que não é, o Evangelho não é brincadeira, não é esse parque de diversões que as pessoas acham, essa balbúrdia de gente, sabe, translocada, falando um monte de bobagem, de abobrinha, mas ali no dia a dia, no tete a tete, cadê a santidade, cadê o fruto? Nada, nenhum poder, nenhuma autoridade na palavra, nenhuma autoridade na vida, a pessoa não tem, aí cadê o fruto, nada, não tem nada, só tem barulho, não, em nome de Jesus, não, que nós possamos perseverar na palavra do Senhor, perseverar no Evangelho, perseverar na santificação, na presença dEle, em nome de Jesus. O problema da vida humana não é outro, pecado. No dia em que você, que eu, que nós aprendemos o conselho de Deus e fizermos
uma regressão mental para trás, você vai ver que na raiz dos seus problemas está uma coisa chamada pecado. Ou no seu, ou no pecado do seu pai, ou da sua mãe. Isso gerou tristeza, isso gerou dor. Alguém roubou, alguém traiu, alguém adulterou, alguém fornicou, alguém mentiu, alguém matou. E foi gerando todas essas dificuldades que a gente enfrenta hoje. Mas em nome de Jesus, isso acaba hoje, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus acaba hoje. Eu vou viver diferente. Eu não vou dar um passo, eu não vou tomar uma decisão se eu souber que isso atenta contra a santidade do meu Deus. Mas não, isso eu não vou fazer. E aí o Senhor muda a nossa sorte, irmão. Em nome de Jesus, os caminhos se abrem, a vida prospera no sentido bíblico do termo, para que nós possamos perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que todos nós possamos perseverar até o fim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar na presença do Senhor, em nome